A Europa vive tempos de incerteza e tensão. Em meio a guerras em andamento e novos sinais de instabilidade, a região enfrenta um cenário que pode mudar drasticamente o equilíbrio global. Alertas de guerra preocupam tanto líderes quanto cidadãos comuns, em um continente que ainda carrega cicatrizes dos conflitos do século passado. Há mais de 2 anos, a guerra na Ucrânia domina o cenário político. A invasão da Rússia, iniciada em fevereiro de 2022, ressaltou em uma crise humanitária sem precedentes na região, com mais de 8 milhões de refugiados espalhados por toda a Europa. Recentemente, a intensificação dos combates em regiões como Donetsk e Kherson sinaliza que o fim do conflito ainda está distante. A Ucrânia, com o apoio da OTAN e de países como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, mantém uma resistência impressionante, mas a Rússia, apesar de sanções econômicas, continua avançando com a força total, utilizando drones, mísseis de longo alcance e até mesmo novos aliados internacionais. A preparação não é apenas militar. A Polônia, Finlândia e países bálticos estão reforçando suas fronteiras. Na Polônia, tropas foram reposicionadas e bases militares ampliadas. Já a Finlândia, novo membro da OTAN, constituiu barreiras físicas em sua fronteira com a Rússia para evitar incursões. Enquanto a guerra na Ucrânia domina os noticiários, os Balcãs voltam a ser um ponto de preocupação. A histórica tensão entre Sérvia e Kosovo se intensificou, com trocas de acusações e movimentação de tropas nas fronteiras. A região é um barril de pólvora, com a União Europeia e os Estados Unidos apoiando o Kosovo e a Rússia alinhada com a Sérvia, o risco de um conflito local atrair potências globais é real. A Romênia e a Bulgária, localizadas próximas à zona de conflito, aumentaram a presença militar em suas fronteiras. As forças da OTAN realizam exercícios conjuntos na área, preparando-se para cenários de guerra iminente. Além das tensões militares, a Europa enfrenta um aumento significativo do nacionalismo e dos movimentos separatistas. Na Escócia, o governo local planeja um novo referendo de independência, enquanto na Catalunha, os separatistas desafiam Madrid com novas mobilizações. Esses movimentos ganham força em momentos de crise econômica e energética, que combinados com uma crise política maior, podem gerar instabilidade não apenas dentro dos países, mas em toda a União Europeia. Em resposta ao clima de instabilidade, países na Europa e fora dela já estão se preparando para cenários de guerra mais amplos. A Alemanha, tradicionalmente cautelosa em questões militares, anunciou um dos seus maiores orçamentos de defesa de sua história, investindo bilhões de euros em novos equipamentos de modernização de suas forças armadas. Outros países também estão se movimentando. A França reforça sua força nuclear, enquanto o Reino Unido acelera o envio de armamentos modernos para a Ucrânia e fortalece suas bases militares em Gibraltar, no Atlântico Norte. Os Estados Unidos têm intensificado a presença militar na Europa Oriental. Com milhares de soldados estabelecidos na Polônia e nos países bálticos, Washington envia uma mensagem clara à Rússia: qualquer ataque a membro da OTAN será respondido imediatamente. Entre os temores crescentes, a ameaça nuclear é a mais alarmante. Recentemente, a Rússia realizou exercícios simulando ataques nucleares, enquanto os Estados Unidos monitoram de perto movimentações suspeitas em arsenais russos. O mundo caminha em uma linha tênue entre a contentação e a escalada total. Uma guerra nuclear não interessa a ninguém, mas a falta de comunicação efetiva entre as grandes potências torna o risco de erros catastróficos maior. Enquanto os alertas de guerra se multiplicam, o futuro da Europa parece incerto. Os esforços diplomáticos são mais necessários do que nunca, mas a falta de consenso entre as potências dificulta o caminho para a paz. Embora distante geograficamente dos conflitos europeus, o Brasil não está isento das tensões globais. Como membro dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o país adota uma postura cautelosa em meio às disputas entre as grandes potências. O Brasil tem buscado manter um equilíbrio diplomático. De um lado, o país condena as ações militares na Ucrânia em fóruns internacionais. De outro, reforça sua parceria estratégica com Rússia e China, principalmente no contexto dos BRICS, o que levanta questionamentos sobre sua neutralidade. As relações com a Rússia são marcadas por interesses econômicos e estratégicos.
O Brasil depende de fertilizantes russos para sua agricultura, o que explica a manutenção de canais diplomáticos abertos mesmo em tempos de sanções globais contra Moscou. O Brasil não pode se dar ao luxo de romper com a Rússia. Os fertilizantes russos são cruciais para o agronegócio brasileiro, que por sua vez é a base da economia do país. Com a China, a relação é ainda mais profunda. Como o principal parceiro comercial do Brasil, os chineses têm aumentado investimentos no país, especialmente em infraestrutura e tecnologia. Recentemente, os BRICS discutiram formas de fortalecer o comércio em moedas locais, reduzindo a dependência do dólar americano. Esse alinhamento dos BRICS com a Rússia e a China pode colocar o Brasil em uma posição delicada. Por um lado, o país busca preservar suas parcerias econômicas. Por outro, precisa lidar com as pressões do Ocidente para tomar uma posição mais dura contra Moscou. Os BRICS têm buscado se posicionar como alternativa à ordem mundial liderada pelos Estados Unidos e pela Europa. O grupo defende uma maior multipolaridade, promovendo reformas em instituições globais como a ONU e o FMI. Contudo, as divergências internas entre os membros tornam o bloco menos coeso do que aparenta. O Brasil é o único membro do bloco que não enfrenta tensões diretas com o Ocidente. Isso lhe dá um papel único, mas também aumenta sua responsabilidade em agir como mediador em questões globais. Com sua economia fortemente atrelada tanto ao Ocidente quanto aos BRICS, o Brasil precisa equilibrar seus interesses. Em tempos de polarização global, o país tenta se posicionar como um ator diplomático relevante, defendendo o diálogo e a cooperação internacional. Enquanto as tensões aumentam na Europa e as grandes potências disputam influência, países como o Brasil enfrentam o desafio de equilibrar parcerias estratégicas e defender a paz global. Mas a pergunta permanece: qual será o papel do Brasil neste cenário novo mundial? Deve o país se alinhar mais ao Ocidente ou fortalecer seus laços com os BRICS, assumindo uma postura de neutralidade ativa? E qual será o impacto dessa escolha para o futuro da nossa economia e segurança? E você, o que pensa sobre isso? O Brasil deve manter uma posição neutra ou tomar um lado neste complexo tabuleiro global? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas participem dessa importante discussão. Afinal, o futuro não é decidido apenas pelos líderes, mas também por cada um de nós.